Bom dia a todos. Hoje é realmente um dia especial, o dia de ênfase dos Ministérios da Mulher. No Reino de Deus há lugar para todos, para as crianças, para as mulheres, para os homens. Na Igreja de Queluz os homens também estão a fazer o Ministério dos Homens, mas o que importa é que cada um, no reino do nosso Deus, cada um tem um lugar especial e uma função também, uma missão especial. Eu hoje queria falar-vos deste tema, que é o meu tema predileto, o amor de Deus. Penso que é também algo especial para vós, não é? E vamos falar de um amor que precede as nossas escolhas. A leitura bíblica já foi feita pela nossa amiga Ana Júlia. Aqui está uma pergunta. Por que é mais fácil nós julgarmos as pessoas do que amá-las e orar por elas, independentemente do seu comportamento? É uma tendência natural que nós temos, se calhar, de julgarmos os outros, se calhar também julgamos a nós próprios, dependendo também do ambiente em que nós crescemos. Muitas vezes, se crescemos num ambiente de muita crítica, tornamos-nos muito inseguros e muito críticos de nós e dos outros. Havia dois membros de igreja que estavam a conversar. Um estava muito estressado porque um familiar seu estava doente. Frequentemente tinha que ser hospitalizado e tudo por causa de um estilo de vida que não era tão saudável. Apesar dos avisos dos médicos, esse familiar continuava a ignorar, aparentemente, não é, a severidade da sua condição e não fazia qualquer esforço para mudar os seus hábitos de vida. Então, esta senhora que estava a falar com outro familiar dizia: não, eu não vou orar mais por esta pessoa, porque ele está a fazer as coisas constantemente para destruir a sua saúde. O outro membro de igreja disse: pois, se calhar está certo, nós temos que reclamar as palavras de Deus, as promessas de Deus, pelos motivos certos. Não vamos estar a orar por uma pessoa que não quer saber. O que é que vos parece? Acham que é mesmo assim? Muitas vezes nós fazemos coisas e não conseguimos mudar. Já vos aconteceu isso? Paulo dizia isso: o que eu quero fazer, não faço. Aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Então, nós todos somos pessoas que precisamos da ajuda de Deus. Todos temos a nossa doença do pecado que nos afetou de alguma maneira. Mas Cristo quer mudar-nos e quer transformar-nos. Na igreja primitiva também havia algumas dúvidas. Uns achavam que todos tinham nascido já pecadores e não podiam fazer nada para mudar isso. Outros pensavam que não, que as pessoas nasciam sem pecado, mas depois escolhiam pecar. E havia outros que achavam que Deus tinha predestinado uns para ser salvos, outros que se iam perder e não havia nada que se pudesse fazer em contrário. Mas isto dava realmente confusão. Graças a Deus que não é assim. E na verdade, Deus dá-nos algo muito especial, a graça preveniente. Vocês já ouviram falar nesta palavra, preveniente? Preveniente quer dizer algo que vem antes, que antecede. Tem um bocadinho o cunho de John Wesley, que é um dos fundadores do movimento metodista no século XVIII, e foi um movimento do qual a irmã White, que vocês estão também a estudar, a história dela e dos pioneiros, a irmã White fazia parte deste movimento metodista. Eles eram chamados metodistas porque eles procuravam ter
uma vida muito metódica, muito disciplinada, para que pudessem ter os melhores resultados na sua vida. Porque, na verdade, quando conseguimos ter uma vida mais disciplinada, temos melhor capacidade de servir e de ajudar os outros, não é? Bom, voltando à graça, esta graça proveniente é uma graça que vem anteceder as nossas escolhas, as nossas decisões. Ou seja, Deus, independentemente do que nós fazemos, Ele já nos oferece esta graça. Ele quer-nos mostrar o seu amor. Não sei se todos estão a ouvir, tenho a impressão que não. Estão a ouvir? Não, pois não. Estão a ouvir? Agora sim. Ok. Obrigada. Portanto, Deus quer que, com a sua graça, Ele está-nos a predestinar realmente a sermos salvos. Todos nós somos predestinados para sermos salvos. Ele não apenas nos diz assim, tu estás salvo, mas Ele diz, eu quero te restaurar. E Ele restaura-nos com o seu amor. E isto é muito importante. Muitos dos pioneiros adventistas do sétimo dia tinham esta noção, incluindo o que falamos hoje na história das crianças, o Joseph Bates, e também o Tiago White, Ellen White e assim. Eles acreditavam que nós somos seres caídos, que nascemos em pecado e temos tendências pecaminosas. Para alguns de nós é muito fácil saltar-nos a tampa, certo? Parece que temos o pavio mais curto. Outros somos mais tolerantes nisso, mas se calhar não controlamos tão bem a quantidade de comida que comemos, que até pode ser saudável. Então, cada um tem a sua dificuldade, mas Deus é o Salvador para cada um de nós. E isto é que é o importante. A graça de Deus é que nos dá esta força para nos impulsionar e para que Deus opere nos nossos corações e nas nossas vidas. Esta graça também nos leva a Jesus, porque Ele é a nossa ajuda. E esta graça precede realmente as nossas escolhas, as nossas decisões e o nosso estilo de vida. Há uma história na Bíblia que nos fala deste exemplo de graça e amor a anteceder as escolhas das pessoas. Há pessoas que se perguntam se Raabe, vocês lembram-se do Velho Testamento, aquela senhora que vivia em Jericó. Algumas pessoas perguntam se ela era prostituta, se era dona de uma pensão. De qualquer maneira, ela era uma mulher pagã que vivia entre aqueles que adoravam ídolos. Mas Deus não olhou para a sua escolha profissional, para o historial dela, para as crenças que ela tinha. Deus amava, porque a Raabe também era criada por Ele, assim como cada um de nós aqui. Todos somos criação de Deus e Deus queria salvá-la. Por isso, Paulo, em Efésios, diz-nos: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É muito importante nós lembrar-nos disso. Não é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. É exatamente tudo que Deus fez. O que Deus fez por nós, dando-nos o seu Filho na cruz, e a vida que Ele viveu, que vai ser em substituto da minha vida. Porque por muito que eu procure fazer as coisas corretas, alguma vez vou fazer algo errado. E nunca a minha vida, nunca a vida de nenhum ser humano consegue ser tão perfeita como a de Jesus. Por isso é a vida dele que vai comparecer perante o Pai. Eu tenho que decidir se aceito essa graça, essa dádiva ou não. Mas se eu aceitar, eu vou poder ser salva. Cada um de nós vamos poder ser salvos. E aqui está a verdade sobre o caráter de Deus.
Antes de o termos escolhido, Ele escolheu-nos a nós. Isto é muito importante. Eu lembro-me de uma história que se passou no Pacífico, se a memória não me falha, de um senhor que tinha uma filha que não parecia... Ninguém dava nada por ela, como se costuma dizer. Ele pensava o que é que havia de fazer àquela filha. Naquela cultura era muito importante que as filhas se casassem. Na Bíblia temos pessoas que se casaram, temos pessoas que não se casaram. Deus dá a liberdade a cada um de escolher o seu trajeto melhor. Mas, de facto, naquela sociedade aquilo era muito valorizado. E o pai preocupava-se o que é que havia de fazer com aquela filha. Um dia, o que é que aconteceu? Um senhor, dos homens mais ricos daquela comunidade, veio oferecer 8 vacas por aquela menina. Normalmente, portanto, naquela cultura havia o noivo, quando queria casar com alguém, ele tinha que dar um dote. E normalmente era se fosse alguém muito especial, 2 vacas. Agora, 8 vacas, nunca ninguém tinha dado 8 vacas, nunca. E o pai ficou muito admirado. Ele quis certificar se era mesmo daquela senhora que se estava a falar, da filha dele. Era exatamente. E o noivo deu aquelas vacas todas pela sua noiva, que era uma menina que ninguém dava nada por ela. Mas, de facto, passados uns meses, o pai foi visitá-la, porque eles naquela comunidade havia várias ilhas, ele estava a viver noutra ilha, e quando o pai chegou, ele quase não reconheceu a filha. Depois de olhar melhor, ele reconheceu que realmente era filha dele. Parecia outra pessoa diferente. E porquê? Porque alguém lhe deu valor. Cada um de nós é uma pérola especial. Todos somos valiosos e Deus, quando olha para nós, Ele não vê aquilo apenas que nós somos, mas Ele vê aquilo que podemos ser com Ele. E foi o que aconteceu com este senhor também. Ele valorizou aquela moça e ela correspondeu também. E Deus realmente olhou para nós, Ele valorizou-nos. Ele não deu 8 vacas por nós, Ele deu o seu filho. Era o que Ele tinha de mais precioso. E aqui quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem que nós não temos tesouro maior que os nossos filhos, não é? E foi esse tesouro tão grande, de um preço imensurável, que não pode ser medido, que Deus deu por nós. Portanto, Deus veio ao nosso encontro, é Ele que inicia este contacto, porque Deus é relacional. Ele vai fazer tudo que está ao seu alcance para restaurar este relacionamento que foi desfeito connosco por causa do pecado. O seu amor precede as nossas escolhas, as nossas decisões, o nosso estilo de vida. E Deus valoriza-nos tanto que Ele deu-nos também o sábado, que é um tempo especial para nós podermos ter esta comunhão com Ele, não é? Os relacionamentos precisam de tempo. Ele marcou este encontro semanal connosco de modo especial. A história de Raabe demonstra esta graça proveniente. Vamos ler, como está aqui no quadro, Josué 2, 10 a 11. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração. E em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É interessante que Raabe partilhou algo que ela ouviu em 2 ocasiões distintas, sobre os milagres de Deus e sobre o seu poder. Certamente que no trabalho dela, ela lidava com várias pessoas e deve ter ouvido muitas histórias, de longe e de perto. Mas o que é que fez com que ela acreditasse naquele relato e não outros? E não noutros relatos? Na verdade, o Espírito Santo já estava a trabalhar no coração de Raabe. Deus estava a atraí-la.
mesmo antes dela ter ouvido esses relatos. E enquanto outros ficaram cheios de medo e diziam que não tinham ânimo nenhum, estavam derretidos de medo, Raabe tinha uma esperança. Ela olhou para este Deus não como alguém que ia destruí-la, mas alguém que a podia salvar. E isto também faz muita diferença. Tiago diz-nos, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha alcançado Raabe, para que quando ela ouvisse estas histórias milagrosas, ela pudesse crer. E ela pudesse fazer a escolha de acreditar e aceitar Deus, o Yahvé, como o Deus verdadeiro. É interessante que há pessoas que negam esta passagem no Mar Vermelho. Mas, quando nós acreditamos na Bíblia, temos mesmo que acreditar nela toda, porque ela está toda interligada. E este relato de Raabe é uma prova que realmente o mar secou quando eles passaram. Também, Raabe teve uma prova de fé. Nós temos provas de fé. Por vezes vêm crises, dificuldades na nossa vida que não são fáceis e que naturalmente fugimos delas. Mas Deus tem um propósito. E Raabe e a sua família também tiveram uma prova de fé. Conseguem se lembrar como? Eles tiveram que estar na casa de Raabe quantos dias? Durante 7 dias. Durante 7 dias, certo? Durante 7 dias, enquanto os exércitos de Jerusalém, portanto, os israelitas, rodeavam a cidade de Jericó, eles estavam lá na casa dela, à espera. Porque ali era o único lugar onde eles estariam seguros. E, vou beber um bocadinho de água, peço desculpa. Era importante que eles também mostrassem a confiança deles neste Deus. E eles assim fizeram e Deus não os desapontou. Eles foram salvos. E Raabe não apenas quis ser salva, mas ela quis partilhar esta bênção com outros. E partilhou com a sua família, com aqueles que também lhe tinham dado a vida e ela pôde devolver esta vida. A graça de Deus, através do Espírito Santo, precede as decisões humanas. Vai com antecedência para trabalhar nos corações, para amaciar a nossa natureza pecaminosa e para nos ajudar a conhecer a Deus, porque conhecê-lo é amá-lo e é também ter a vida eterna. A graça quer nos soltar das amarras do pecado. Eu não sei se vocês já experimentaram, mas eu tenho facilidade em entrar numa dependência. Mas quando percebo que estou a entrar na dependência, fico logo em pânico, porque eu aprecio muito a minha liberdade. Mas o que eu fui vendo é que nós livramos-nos de uma e Satanás traz-nos outra. E nós livramos-nos desta e vem outra. Nós precisamos do poder de Deus na nossa vida para podermos continuar a ser livres, porque senão o inimigo vai ter sempre algo para nos prender. Porque Cristo realmente quer nos dar liberdade, mas o inimigo é o oposto. Então Raabe, depois de ser tocada pelo Espírito Santo, ela escolhe dizer: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela reconheceu aqui a soberania de Deus. E podemos agradecer a este Deus que tem todo o poder, também tem todo o amor por cada um de nós. Ele não desculpa os nossos pecados, como não desculpa os de Raabe, mas Ele quer restaurar, quer perdoar e quer dar-nos uma vida nova. E é interessante que Raabe, que sai de uma casa mais vergonhosa, digamos assim, e entra para o alto de fama, porque ela está na linhagem do Messias. Ela entra naquelas que deram origem ao Salvador. Deus não vê
não vê realmente o nosso historial, Ele olha para nós com o amor de um pai. E nós vemos isto na vida de Jesus. Se há alguma dúvida, na vida de Jesus nós temos estas coisas, estes conceitos muito claros. Porque Ele ia ter com os pobres, com os necessitados, as viúvas, os doentes, as criancinhas que naquele tempo não eram tão valorizadas. Graças a Deus que hoje, aqui na casa de Deus, também há um lugar especial para elas. E Deus vem-nos lançar o seu amor sem limites. Um amor que se atreve a ir mesmo aos lugares onde não é desejado. E no modelo do amor de Cristo também vemos arrependimento. Paulo pergunta-nos: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? É o Senhor que nos ajuda a arrepender-nos. É Ele que faz tudo. Nós temos que aceitar e cooperar com Ele. Quando nós, pela graça de Deus, somos levados ao arrependimento e capacitados pelo Espírito Santo, nós começamos a receber os traços de caráter do Senhor. Começamos a tornar-nos participantes da natureza divina, como o seu caráter de bondade, de paciência, de benevolência, para que possamos conduzir outros a Jesus, para que eles também se arrependam. Agora, a questão surge: porquê é que é mais fácil julgar as pessoas em vez de as amarmos apesar do seu comportamento? Muitas vezes, já dizia Jesus, não é? Nós vemos o cisquinho no olho do irmão e não vemos a trave que está no nosso olho, não é? É mais fácil nós vermos os problemas nos outros, mas Jesus convida-nos a andarmos como Ele. Em 1 João 2,6 diz que aquele que diz que está nele deve andar como Ele andou. Portanto, nós devemos ser como Jesus. E é importante que nós também possamos redefinir o termo pecador. Às vezes pensamos que pecadores são os outros, mas na verdade, quem são os pecadores? Somos todos, não é? Todos somos pecadores. Tiago diz-nos que às vezes nós fazemos distinção entre vós mesmos, portanto entre nós, e achamos que classificamos, não é? Às vezes classificamos pecados pequeninos, pecados grandes, pessoas más, pessoas que são muito más, mas na verdade todos somos pecadores e todos, sem exceção, precisamos da salvação que Deus nos pode dar. E se há alguma coisa que nós estamos a fazer melhor que o nosso irmão, ou melhor do que o que fazíamos, é tudo por causa da graça de Deus. É Ele que está a trabalhar, é Ele que nos está a transformar e a comunicar-nos a sua semelhança. Mas qualquer crítica, qualquer juízo, qualquer parcialidade ou preconceito que por vezes nós temos, mesmo em relação a pessoas que estão dentro da nossa igreja, não é? Pessoas que são diferentes de nós por alguma coisa, é importante que nós começamos a pedir a Deus que nos ajude a ver os outros com os olhos dele, com os seus olhos de amor. E na verdade, como já concluímos, não é? Como nos diz Paulo, todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nem um sequer. Portanto, isto é triste, mas não é o fim da história, porque há esperança aqui, pois por sermos pecadores, Cristo vem nos salvar. E quando o inimigo nos diz: és pecador, tu não prestas, às vezes este diálogo interior que ele vem dizer que não valemos nada, não vamos acreditar, porque realmente somos pecadores, não temos valor de nós próprios, mas Cristo atribuiu-nos muito valor e Ele ama-nos profundamente. E cada um está gravado nas palmas das mãos dele, e cada menina, cada menino, cada jovem, cada pessoa aqui está gravado no coração de Deus. E cada um tem um lugar insubstituível. Quem tem filhos sabe, mesmo que tenhamos um filho, ou dois, ou três, um não substitui o lugar do outro.
E para Deus nós somos assim, somos únicos e somos especiais. Quanto mais perto nós chegamos deste amigo, como diz Ellen White, tanto mais, como é que nos vamos ver? Mais cheios de faltas. Porquê? Porque a nossa visão vai ser mais clara. Ao vermos melhor a Jesus, nós começamos a ver como nós somos. E vamos ver o contraste entre a natureza perfeita de Jesus e a nossa. Então, quando nós estamos ocupados connosco e com Jesus, vamos ter menos tempo para nos preocuparmos com os outros. E estamos todos realmente a precisar de sermos salvos. Não é por causa dos nossos bons hábitos alimentares, das nossas boas obras, da nossa frequência à igreja que vamos ser salvos, mas apenas, lembrem-se, pelo sangue e pela graça de Jesus. Isto deve nos dar um espírito de humildade. Não quer dizer que agora fazemos tudo o que nos apetece. Não, se nós amamos a Jesus, vamos procurar agradá-lo. Vamos procurar fazer as coisas que são melhores para nós também, para termos uma vida mais abundante, como Ele nos quer dar, e para também podermos servir melhor os outros. E assim, nós vamos também poder ter mais o amor de Jesus no nosso coração. Precisamos de lhe pedir cada dia que Ele nos dê o seu amor, mesmo para amarmos aqueles que nós pensamos que amamos, como o nosso filho, a nossa filha, os nossos cônjuges, os nossos pais. Por vezes o nosso amor é idólatra, é egoísta e nós precisamos do amor de Deus. Ellen White diz-nos no livro Evangelismo que o amor, como podem acompanhar, é o elemento que deve ser predominante em todo o vosso trabalho. Tudo que nós fazemos, se não vem do amor, que diz Paulo, não serve para nada, não é? Na apresentação a outros que não creem como nós, todo o que fala se deve precaver contra o fazer declarações que pareçam severas e como juízos. Apresentai a verdade e deixai que ela, o Espírito Santo de Deus, atue como um reprovador, um juiz. Não magoem, porém, nem firam as vossas palavras. É muito importante isto. Vamos deixar que seja o Senhor a falar. Às vezes também estamos a falar e os outros estão a perceber outra coisa. E às vezes é bom conversarmos e dizermos, era isto que estavas a dizer? E a pessoa diz, não era isso que eu queria dizer. Mas às vezes o Espírito Santo está-nos a dizer alguma coisa, ou às vezes é o nosso próprio Espírito que pode ser mais crítico, que nos está ali a condenar. Mas lembremos-nos, vamos falar de uma forma doce sempre para os outros, motivados pelo amor. E em 1 de João 4, 10 a 11, como a nossa querida Ana Júlia já nos leu, João diz-nos que nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação dos nossos pecados. É interessante que Ele, mesmo quando nós não manifestamos afeto, Deus continua a amar-nos. E muitas vezes nós podemos pensar que talvez Deus nos ame um bocadinho menos quando nos portamos mal. Não sei se isso já passou na cabeça de algum menino, mas na verdade o amor de Deus por nós não muda. Ele ama-nos profundamente. E quando Ele nos diz não, é para nos proteger. Quando Ele nos diz sim, também. Ele tem um caminho para nós que é mais bem-sucedido e com menos problemas. Agora, será que é fácil nós amarmos a todas as pessoas? O que vos parece? Há pessoas difíceis de amar, é verdade. Há pessoas difíceis de amar. E Jesus, que quer que nós sejamos mestres no amor, Ele diz-nos e pede-nos para amarmos os nossos inimigos. Isto não é fácil, é difícil. Mas por que vocês acham que Deus nos pede isto? Será que Ele quer nos fazer sofrer? Pelo contrário, Ele pede-nos para amar porque nós fomos feitos para amar.
Fomos criados para amar. O contrário não é a nossa natureza, não é aquilo que funciona connosco. E quando nós deixamos de amar alguém, nós sofremos com isso. Porque parece que há algo dentro de nós, como um cancro, que nos vai roendo. Se nós guardamos ressentimentos, se guardamos tristezas. Muitas vezes eu procuro separar as pessoas das suas ações. Procuro amar todas as pessoas, mesmo que eu não goste das suas ações. E eu penso que Deus também faz um bocadinho assim connosco. Ele ama-nos sempre. Pode não gostar daquilo que nós fazemos, porque o pecado vai sempre magoar alguém, a nós ou a outra pessoa. E então, por isso Deus não gosta das coisas, dos atos e das ações más, mas Ele ama-nos profundamente. E Jesus dá-nos esta maneira prática de como é que nós devemos amá-los. Dizer bem daqueles que dizem mal de nós, fazer bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que nos tratam mal e nos perseguem. Para quê? Para que sejamos filhos do nosso Pai que está nos céus. O que é que Ele faz? Ele manda o sol e a chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. E é isto que Ele quer que nós façamos também, porque Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Isto não quer dizer que nós vamos permitir relações tóxicas, ok? Nós precisamos de pôr limites, mas nós podemos sempre amar as pessoas. No meu serviço, eu estive para aí 20 anos sem trabalhar, estive a acompanhar a minha filha e depois voltei outra vez ao ativo. Não é fácil, depois de estar 20 anos parado, muitas coisas aconteceram na enfermagem e não foi fácil. Ainda sinto que tenho muitas coisas para estudar e para aprender, mas estou contente de Deus me ter dado esta oportunidade. Mas no meu serviço, por vezes, há situações difíceis. As pessoas não são sempre gentis umas com as outras. E isto, por vezes, torna difícil nós vivermos o que Jesus nos diz. Mas é realmente o caminho mais fácil. Quando nós procuramos ser firmes e bondosos e pacientes, mesmo quando os outros fazem aquilo que é mesmo para nos saltar a tampa. Mas pensemos que é um treino de caráter e, por vezes, por vezes os outros vão ficar surpresos também com a nossa reação. E podemos falar-lhes um bocadinho do nosso Deus. Claro que nós não conseguimos fazer isto sozinhos. Não está em nós o poder. Nós escolhemos e Deus é o que faz isto acontecer. E é o Espírito Santo que ajuda a remover o nosso orgulho e substitui-o por um coração perdoador, bondoso e paciente. Ajuda a sarar as nossas mágoas passadas, para que nós possamos amar os outros da mesma forma como somos amados por Deus. Rahab também experimentou esta experiência e é isto que Deus quer também para cada um de nós. Mas claro, o que é que diz? Todas as pessoas que são alcançadas pela graça de Jesus tornam-se missionárias no reino de Deus. E Rahab não quis ser salva sozinha, ela quis abranger a sua família. E nós também devemos tentar abranger a nossa família com o amor de Deus, os nossos amigos, os nossos colegas. Não é fácil. Hoje em dia não é fácil falar de Jesus. Por vezes temos que saber estar em silêncio, deixar falar, mas Deus vai nos dar também as oportunidades em que nós vamos poder dizer. E estas lições que temos estudado este trimestre são realmente muito importantes. É a mensagem que temos para agora. E quando as pessoas dizem, não, o dia do Senhor é o domingo. Não, o dia do Senhor é o sábado. Quando dizem, pois, as pessoas querem fazer assim. Não, nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas. Deus criou tudo de uma forma especial.
E por isso não precisamos de melhorar, não é? As meninas que nascem são especiais, os meninos que nascem também são especiais. Não é preciso mudar o que Deus fez de forma tão perfeita. E nós temos uma mensagem realmente importante. Mas esta mensagem tem que ir com amor. E muitas vezes o amor não é apenas um sentimento, ele é mais do que isso. É uma decisão que nós escolhemos tomar. E como ao caso daquelas pessoas que falavam, se oravam pelo seu familiar que estava doente ou não, claro que sim, claro que temos que orar. Temos que orar por aqueles que estão em necessidade. Deus veio realmente ajudar essas pessoas. E mesmo quando nós achamos que estamos bem e que tudo está a correr certo, devemos sempre falar com Deus. Será que eu estou certa na minha maneira de pensar? Aquela pessoa que está a discordar de mim. O que é que tu pensas, Senhor? Falarmos com Deus e procurarmos que alguma diferença possa ser também resolvida da melhor maneira. Jesus, quantas vezes disse para nós perdoarmos? 70 vezes 7. Ninguém vai andar com um caderninho a anotar 490 vezes que alguém me vai fazer alguma ofensa, certo? Jesus, o que eu queria dizer era que nós devemos perdoar sempre. Se nós não perdoarmos, não vamos ser livres e Deus quer que nós sejamos livres. Se não perdoarmos, continuamos a carregar o nosso ofensor e não vale a pena. É melhor realmente perdoarmos, orarmos por Ele e assim nós vamos poder ser como Jesus. Para isso precisamos de proceder com amor, com graça, com bondade e paciência, mesmo antes dos outros fazerem as escolhas corretas. Deus chama-nos a esta vida de amor que vai mais fundo que os sentimentos e emoções humanas. O amor é um compromisso, é uma decisão pensada de servir a Deus e ao nosso próximo. Este tipo de amor impele-nos a trabalhar em prol do bem-estar de todas as pessoas, mesmo aquelas que não são tão fáceis de amar. É como quando somos pais. Nós decidimos amar o nosso filho, mesmo quando ele não nos deixa dormir à noite, mesmo quando está rabugento, mesmo que faça o que fizer, é o nosso filho, nós vamos amar e vamos apoiar. E Deus faz isto connosco e Ele quer que nós levemos este amor também às outras pessoas. Infelizmente, há muita falta de amor. Amor verdadeiro, amor genuíno, como o de Deus. Isto também traz doença. Portanto, nós podemos levar saúde às pessoas levando-lhes este amor. Jesus chama-nos a fazermos parte deste ministério, a amar-nos uns aos outros. E não fiquemos com medo, porque quando Deus nos faz um pedido, cada ordem é uma promessa habilitadora. Ele vai nos dar esta capacidade, Ele vai nos capacitar para amar como Ele. Se estão dispostas a fazerem parte deste ministério, e também digo a todos os senhores e meninos e jovens aqui presentes, se alguém está disposto a fazer parte deste ministério de amor, a manter um coração humilde e levar este amor aos outros, independentemente das escolhas deles, recebendo a força e a graça de Deus para podermos amá-los com o seu amor, eu peço que vos levanteis para que nós possamos orar a Deus pedindo que Ele realmente nos capacite para o fazer. Bom Pai que estás no céu, quero-te agradecer porque Tu tens todo o poder, mas também tens todo o amor. E essa combinação é perfeita, Pai, porque nessa combinação Tu espalhas bênçãos, espalhas felicidade, levas alegria e regozijas-te também ao veres a alegria e o bem-estar de todos aqueles que são abençoados por Ti. Obrigada, bom Deus, porque essas bênçãos tão grandes não as guardas para Ti apenas, mas queres nos fazer Teus cooperadores, para que possamos amar como Tu amaste,
amar como tu amas e amar como tu amarás, Senhor. E também levar esse teu amor, essas tuas bênçãos a todos que nos rodeiam. Bem sabes, Senhor, que somos fraquinhos, somos impotentes, somos cheios de defeitos e problemas, Pai. Mas tu tens todo o poder e os nossos olhos não estão fixos em nós, mas em ti, Senhor. Vimos pedir a tua bênção, Pai, para cada pessoa aqui, menino, menina, jovem, adulto, senhora, cada um, Senhor, dos teus príncipes e das tuas princesas, Pai, que tu possas abençoar, encher o coração cada dia deste amor, que nós tu possamos pedir diariamente, Pai, para sermos recarregados todos deste amor, para que possamos espalhar este amor à nossa volta e que o lugar que preenchamos neste mundo, Senhor, seja preenchido pelo teu amor. Esta é a nossa oração, que desde já te agradecemos em nome do nosso querido Jesus. Amém.